Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Eu sou o professor Carlos Alberto, professor Cacá, e nós vamos estar trabalhando hoje na nossa aula de filosofia, ética e consciência moral. Nosso objetivo é compreender os sentidos antigo e moderno da ética, cujo conteúdo é a introdução à ética, o eu racional, autonomia e liberdade. Bom, quando a gente pensa em ética, vamos pensar que a ética ela diz respeito à capacidade que o sujeito, que o indivíduo tem de desenvolver uma consciência moral, né? Entendendo-se aí que consciência moral tem a ver com o conhecimento das regras, dos valores que norteiam a vida de uma determinada sociedade, né? Tipo não matar, não roubar, não mentir, né? E decidir e se responsabilizar, né, por suas ações mediante aceitação ou recusa de valores em uma sociedade. Então eu posso decidir se eu vou roubar, se eu vou matar, se eu vou ser desonesto ou vou ser honesto, né? Então eu vou aceitar ou recusar esses valores que são me impostos dentro da sociedade. Bom, dito isso, vamos pensar que a ética é um termo grego que diz respeito a costume, ou melhor, a bom costume. Então suponha o quê? Que o fulano que é aquele que possui um caráter, né? Então a ética, na verdade, é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. Mas a ética é muito mais do que isso, porque ela não estabelece regras, ela não estabelece normas. O que faz isso, quem faz o estabelecimento das regras e normas é a moral, né? A ética, na verdade, ela faz uma reflexão em torno desses valores éticos morais. Então, qual a diferença entre ética e moral? A ética, ela lida com o que é certo e com o que é errado, assim, tanto quanto a moral. Porém, né, a ética ela reflete sobre aquilo que diz respeito ao certo e ao errado, enquanto que a moral dita as regras do que é certo e do que é errado. A ética, por sua vez, ela busca estabelecer algumas coisas ou, né, pensar algumas coisas em termos do modo de agir social, né? Ou seja, uma coisa de consenso, enquanto que a ética, a moral, ela está mais voltada para questões relacionadas ao que diz respeito ao modo pessoal de agir, né? Então as regras, os princípios éticos, né, eles dizem respeito muito mais àquilo que é do nível da sociedade, enquanto que a moral ela já vai pautar mais pelas experiências que cada um se realiza. Então, vamos entender da seguinte forma: a ética ela está voltada para as questões coletivas, enquanto que a moral, ainda que esteja focada nas questões coletivas, ela não tem um caráter universal, né? Não é uma coisa que serve para todo mundo. Você tem regras diferentes para grupos diferentes. Bom, considerando isso, né, vamos lá pensar lá no filósofo Sócrates, que ele é considerado o iniciador da ética, e ele parte da ideia de que para que eu possa dar conta, né, de ter um bom comportamento, uma boa conduta por dentro da sociedade, eu tenho que ter o conhecimento das coisas, né? Então, a ética socrática ela é uma ética focada na questão de que o fulano só vai dar conta de agir retamente se ele tiver conhecimento do que é o bem, né? Então, ele tendo conhecimento, ele não pode deixar de praticar isso, né? Então, ele vai sempre aspirar o bem, né? E ao ter conhecimento, ele se torna dono de si mesmo e, por consequência, ele acaba se tornando uma pessoa feliz e tornando as outras pessoas felizes também. Bom, já para o Aristóteles, o filósofo Aristóteles, a questão da ética ela tem a ver, né, com a distinção entre o saber teorético e o saber prático. Ou seja, ele
estabelece na questão ética a distinção entre o saber teorético, que é o saber teórico, e o saber prático, né? Ele viveu entre os anos 384 a.C. ao ano 322 a.C. E o Aristóteles, ele escreveu uma obra chamada Ética Nicômaco, né, que é o filho dele, e nessa obra ele procura estabelecer alguns patamares, alguns princípios. Vamos considerar que para Aristóteles a questão ética é uma questão prática, né, tanto quanto a questão política, são saberes práticos. E ao serem saberes práticos, eles dizem respeito às questões que dizem propriamente a ver com a ordem do dia a dia de cada um, né, no cotidiano. E o princípio do qual o Aristóteles parte é de que todo mundo almeja ser feliz, né, e que para ser feliz as pessoas precisam encontrar o meio termo, um ponto de equilíbrio, né? Ou seja, ele tem que desenvolver algumas virtudes e se desviar de alguns vícios, né? Mas esses vícios e essas virtudes não podem ser exagerados, tem que ter lá um ponto de equilíbrio, tem que ter um meio termo. Ou seja, vamos dar um exemplo, né? O fulano não pode ser medroso demais, né? Mas também não pode ser corajoso demais, né? O medo, um vício. A coragem, uma virtude. Mas tudo que vai ao seu extremo, para o Aristóteles, não conduz à felicidade. Então, o que conduz à felicidade seria encontrar o meio termo entre uma coisa e outra. Ou seja, o seu ponto de equilíbrio. Nem demais para o bem e nem para o mal. Então, o Aristóteles ele vai salientar, né, que o sujeito, o agente da ação, né, é inseparável, né? Você não tem do lado um agente e do outro lado a ação, né? Não se separa uma coisa da outra, né? E que a praxis ética seria justamente aquilo que nós damos conta de realizar e fazer na hora do nosso dia a dia de forma equilibrada. Bom, tendo dito isso, vamos pensar na ética cristã, o cristianismo, que está na pauta do nosso dia a dia. Para o cristianismo, a virtude, né, entendendo-se a virtude aí como que é aquela disposição, aquele caráter, aquela disposição de caráter para alguma coisa qualitativa, né, tipo, a virtude é uma coisa que está relacionada com uma ideia de bem, né? Então, para o cristianismo, o que é o bem, né? Qual que é o bem maior? É a relação com Deus e não mais com a cidade, como para os gregos antigos, né? E o que o dever, ele vai estar focado, ele vai estar concentrado em 3 virtudes teologais, né? Que são virtudes que estão relacionalmente diretamente ligadas à ideia de Deus, né? Ou aquilo que Deus espera das pessoas. A virtude da fé, da esperança e da caridade. Bom, decorrente dessas virtudes, né, surgem também os deveres da coragem, da justiça, da temperança e da prudência. Bom, tendo dito isso, pessoal, então eu penso que deve ter ficado assim mais ou menos elucidado para vocês, né, que a ética ela diz respeito a normas de condutas dentro da sociedade. Normas essas estabelecidas pelas regras morais, né, cujo papel da ética é refletir sobre essas normas e tentar encontrar um caminho, encontrar alguns princípios que deem conta de fazer com que a sociedade, a coletividade, ela possa conviver da melhor forma possível, né? Para o filósofo Sócrates, né, eu dou-me conta de absorver dessas questões fazendo uso do conhecimento, né? Então, o conhecimento do bem me leva a praticar o bem. Para o filósofo Aristóteles, né, não basta eu conhecer o bem para praticar o bem, né? Eu tenho que conhecer o bem, praticar o bem, mas esse conhecimento do bem ele tem que supor também o equilíbrio entre aquilo que é vício e aquilo que é virtude. Ou seja, eu vou praticar o bem a partir do momento que encontre
né? E vou ser feliz a partir do momento que eu encontre o meio termo, um ponto de equilíbrio entre as coisas. Exemplo, não ser corajoso demais e também, ao mesmo tempo, não ser medroso demais. Pessoal, então estamos finalizando a nossa aula de hoje. Espero que tenha contribuído para a compreensão de vocês e até uma próxima.